E se eu dissesse para vocês que o componente fazer artístico é um app que já vem instalado em cada um de vocês desde a fábrica? Tudo bom, gente? Bem-vindos ao Doni Correia, uma teia de ideias. Doni Correia sou eu, o anfitrião que vos fala. Sou mestre e doutor em estética e história da arte, crítico de cinema vinculado à Abracine e de arte vinculado à ABCA. E hoje eu venho aqui comentar um pouco, algumas breves considerações sobre o começo de tudo, como a arte se inicia e o papel da arte, inclusive, como um componente importante da nossa própria psicologia. Mas antes de mais nada, é óbvio que eu já vou pedir para que vocês façam aquele ritual que é se inscrever no canal, se é a primeira vez que você vem aqui, mas também para que você dê o seu joinha, para que a gente vá adestrando aí, deixando o algoritmo com a impressão de que nosso conteúdo é bom e por isso vai recomendar a mais pessoas, e também badalando a sineta para receber as notificações em tempo real. Também compartilhem muito com quem vocês considerem que vão gostar aqui deste canal, que se dedica a discutir arte, cinema e as humanidades em torno desses dois campos do conhecimento. Galera, hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre arte rupestre. E a arte rupestre é onde a própria história da arte começa, porque diz respeito àquelas manifestações imagéticas que foram encontradas, por exemplo, nas cavernas de Lascaux, na França, também foram encontradas na Espanha, não é? E são aqueles desenhos de animais, de humanoides que a gente reconhece que são pessoas, mas são desenhadas assim com tracinhos, né? Quase desenhos infantis, que foram encontrados e que dizem respeito não só sobre o nascimento da manifestação manual da experiência humana sobre a Terra, mas também diz muito sobre a nossa psicologia até os dias de hoje. Então eu quero conversar com vocês a respeito desse tema, levando em consideração principalmente alguns apontamentos que estão neste livro aqui, ó, História Social da Arte e da Literatura, tá? Já falei desse livro aqui, vou deixar o vídeo no card para vocês poderem acessar. E ele também está relacionado na lista única dos livros que eu cito aqui no canal e que fica o link aí para que vocês consultem de maneira mais rápida. O Arnold Hauser, que escreveu História Social da Arte e da Literatura, concebeu, na verdade, uma bíblia da história da arte, né? Um material de consulta. Quem quer ficar pró em História da Arte aí, não pode deixar de levar esse daqui na sua bibliografia, porque é algo que a gente sempre volta e sempre consulta. E o Hauser, ele vai distinguir, na verdade, os períodos, né, da arte rupestre em dois momentos distintos. O primeiro deles acontece no período paleolítico, e na história o período paleolítico vai mais ou menos de 2,5 milhões a 10 mil anos antes de Cristo, então um período bastante longo, né? E período neolítico, que o Hauser vai marcar aí entre 10 e 4 mil anos antes de Cristo, aí, né? Um período muito menor, portanto, né? Bom, utilizando-se de estudos de antropologia, de datação e assim por diante, o Hauser vai dizer que identifica-se na arte paleolítica, portanto essa produzida até 10 mil anos antes de Cristo, o que se identifica ali é um padrão de representações picturais, ou seja, quando nós vemos aqueles desenhos dos animais, alguns parecem bisão, outros parecem antílopes, né? Tem até algumas imagens que os animaizinhos ali pintados no fundo da caverna lembram um pouco javali ou porco, né? E sempre em situação de abatedouro, de abatimento, né? Quer dizer, aqueles homenzinhos desenhados com os palitinhos, como eu falei agora há pouco, estão caçando estes animais, estão matando estes animais
E essas imagens eram pintadas no mais das vezes com terra, né, misturado com água, algo muito ali empírico numa época em que a consciência humana era uma criança, né? Neste momento, a mente humana não sabe ainda distinguir exatamente tudo aquilo que está diante de si. O homem caminha sobre a terra de maneira nômade e, no mais das vezes, também solitária. Então, ele precisa comer, ele precisa dormir, então ele vai se abrigar no fundo de uma caverna, ele precisa comer, ele vai caçar justamente esses animais ali representados. Só que o que o Hauser vai dizer nos estudos dele é que este é um momento de arte mágica. E por que mágica? Porque ao desenhar na parede da caverna aqueles animais sendo abatidos, na verdade, nada mais está fazendo aquele homem do que, de fato, já capturar esse animal. Então, para o Hauser, essa manifestação toda era algo da ordem mundana, assim como comer, assim como andar, assim como guerrear, assim como armar uma ratoeira, seja lá o que for, este tipo de pintura, neste primeiro momento paleolítico, nada mais era do que o próprio ato de capturar este animal que seria depois utilizado para que ele fizesse das peles o abrigo contra o frio, para que ele comesse a carne e assim por diante. Então, o sentido mágico está justamente no fato de que este homem pintava aquilo que para ele já estava concretizado. Com a evolução do pensamento humano, da sapiência, né? E no transcorrer dos séculos e séculos e séculos seguintes, o homem então vai mudar, vai mudando o seu comportamento, não é? Vejam, então aí entre 10 e 4 mil anos antes de Cristo é o período em que o homem descobre a vida em sociedade, começa a desenvolver algumas técnicas que ele vai inferir a partir do momento que entende que consegue dominar o solo, por exemplo, plantar, domesticar animais, criar animais para não ter que sair por aí caçando e muitas vezes não encontrando o alimento e por isso perecendo no frio ou no calor, seja lá o que for. Então o homem aprende a conviver no assentamento, né? Então eles são sedentários, eles ficam ali nas regiões em que todos ali convivem em comunidade e se alimentam do que a terra dá e daquilo que eles aprenderam a cultivar. Ocorre que a arte não abandona a arte no sentido de representar o mundo em imagens, não os abandona, pelo contrário, fica muito mais sofisticado na medida em que na experiência social desse homem ele começa a encontrar alguns problemas, não é? Por exemplo, ele começa a explorar o solo, né? A plantar e depois de um determinado tempo ele começa a ver que esse solo está morto, está morrendo, ele não consegue mais plantar ali porque ele já se utilizou de todo o recurso natural daquele solo. Ou ele percebe que existem momentos, né, ali na vida dele em que a chuva torrencial destrói a plantação dele, ou em outros momentos o calor e a seca extrema também acabam com os animais, acabam com o solo, e ele percebe então que deve existir algum tipo de força sobrenatural, algo que não está diante dos olhos dele nem ao alcance dele, para quem ou para o que este homem está em falta. Começam a surgir então as manifestações do ponto de vista da história da arte, que se torna o período místico. Hauser vai chamar de período místico, em que as manifestações imagéticas elas passam a servir a uma espécie de adoração a forças sobrenaturais que estariam impedindo a evolução deste homem, a vida deste homem, ou ora ele o faz justamente para prevenir que estas forças sobrenaturais se abatam sobre ele. É quando começam a surgir, por exemplo,
monumentos como Stonehenge, né? Que até hoje ninguém sabe se é um templo, se é um relógio, se é algum tipo de portal, seja lá o que for, mas que mostra exatamente como o homem passa a agir sobre o seu meio de maneira artística, mas aí artística no sentido de fazer, né, de criar, não arte, claro, né, isso não está em discussão. A arte nesse momento nem existe, nem existirá por muito tempo a arte com A maiúsculo, como o Gombrich fala, tá? Então, estes locais que passam a ter uma espécie de sacralidade são os ancestrais das nossas igrejas e assim por diante, né? Agora, é muito interessante a gente pegar esse pensamento, né, essa teoria do Arnold Hauser, para pensar, inclusive, como nós, né, trazemos desde nossos ancestrais neolíticos, paleolíticos e assim por diante, componentes na nossa psicologia, né, no nosso aparato psíquico, que fazem com que, na verdade, a gente hoje em dia separe arte de vida, mas que isso só se deu principalmente a partir da modernidade, porque até então arte e vida eram duas coisas que na verdade não se dissociavam, né? O fato de você existir já era considerado uma manifestação maior que depois vai ser chamado arte. Um dia ainda vou fazer um vídeo sobre este livrinho aqui, algumas passagens dele, né? O Homem e seus símbolos, porque o Jung deixa bastante claro isso, né? Aí você vai dizer, mas Doni, então isso é uma coisa que ficou no homem do passado, né? Hoje nós, no século XXI, com tantas coisas, tantas premências, a vida urgindo, né, e exigindo da gente, a gente não tem mais esse contato, né, com este ser fantasioso, com o universo da fantasia para poder transplantar para a nossa realidade. Sim e não, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos de como este pensamento, assim como eu falei no começo do vídeo, como este pensamento da fantasia, do mágico, do criar, né, de dar forma a algo a partir da nossa própria experiência, é algo próprio nosso que ainda vem conosco desde os nossos ancestrais lá da caverna. Por exemplo, vamos para o Renascimento. Michelangelo Buonarroti, 1515, ele termina a escultura de Moisés e Michelangelo é tomado, portanto, de um êxtase tão grande diante da própria criação dele que ele entra num transe e começa a bater no joelho da estátua e gritando: por que você não anda? Levanta e anda, né? Quer dizer, ele viu aquilo como se fosse a própria realidade. Para ele, o homem Moisés estava ali diante dele, né? E é Moisés, tá? Não é Davi. Todo mundo fala que quando ele fez o Davi de Michelangelo, ele entrou nesse estado, o Michelangelo entrou nesse estado de transe, mas não, foi na estátua de Moisés. Isso está documentado em vários documentos, inclusive no Vasari, né? O grande, o primeiro historiador da arte, né? Que mais? Bom, um filme. Vamos olhar agora assim para o nosso tempo, né? Um filme. A gente sabe que o roteiro de um filme ele só se completa quando ele se transforma no filme, quando cada cena que está ali escrita é filmada de fato, depois montada, sonorizada e quando o público está assistindo ao filme pronto, seja no streaming, seja na tela, seja lá onde for. Mas o diretor, cineasta, né, que pode ser diretor e roteirista, né, ou o roteirista que está criando aquela história, no momento em que ele está sozinho, sentado na frente do seu computador e começa a escrever as cenas, aquele filme já existe na cabeça dele. Ele já sabe quem são os personagens, qual o rosto desses personagens, quais o que eles comem, o que eles bebem, como eles se vestem, como é a tonalidade da voz deles, o que cada diálogo vai dizer, qual o desdobramento de cada personagem até o final do filme. Ele já sabe, ou seja, na cabeça dele, né, na mente criadora dele, este filme já existe, não é? Um investidor, um operador da Bolsa de Valores, quando ele vai fazer aquele movimento
aquele investimento em que ele está apostando, ele já tem na cabeça dele o número da conta bancária dele ali com 10 dígitos, ou seja, ele já fez essa operação, a concreção do ato já existe para aquele indivíduo, não é? Eu, quando venho fazer um vídeo aqui, quando eu estou criando um vídeo para este canal, para mim ele já deu 1 milhão de views, eu já estou com 500 mil assinantes, entendeu? As pessoas já estão aí embaixo escrevendo como eu sou genial, maravilhoso, e até tem aqueles que já estão escrevendo aí embaixo que o meu canal é chato porque eu falo muito as marcas do discurso, e eu até já estou respondendo para essas pessoas que este é o espírito do canal. Eu sou espontâneo, não funciono com roteiro, ligo a câmera e saio falando. Tem muita gente que gosta. De maneira, então, que o que eu estou querendo dizer é que este componente da criação artística, do olhar o mundo de maneira transcendente por meio da fantasia, é algo que está conosco desde o momento que começamos a desenhar no fundo da caverna. E isso tem uma relação muito grande com o próprio ato de existir, da arte-vida. Ainda venho falar para vocês um pouco de arte-vida, que é uma teoria estética também, mas a gente vai falar então na parte de teorias estéticas, assim como o próprio Jung, no seu livro O Homem e Seus Símbolos, né, diz muito e explica assim, didaticamente, que eu também vou falar sobre isso, como este homem ancestral legou a nós tudo que somos até hoje. No limite, o Jung vai dizer que, embora a nossa tecnologia seja muito avançada, o nosso aparelho psíquico ainda é uma criança. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desses breves comentários sobre arte rupestre, pedindo novamente para que vocês se inscrevam no canal, ativem a sineta, deixem o seu joinha e comentem aqui embaixo também, deixem os seus comentários, que eu já estou vendo vários deles antes mesmo de terminar esta gravação. Joia? Até a próxima, grande beijo!